Um bom dia, segundo ano. Na nossa aula de português, nós vamos estar revendo novamente a história em quadrinhos. Aqui está a capa da história em quadrinhos e aqui está a história em si que eu vou ler novamente. Kelvin e Haroldo. Está na hora de dormir. Ah, eu é que não queria estar dormindo numa hora dessas. Por que será que a gente sonha quando dorme? Kelvin responde: Será que o sono, será que o nosso cérebro fica entediado? Não sei por que a gente não pode simplesmente dormir e pronto. Haroldo fala: Acho que é pra gente poder participar dos sonhos um do outro e não ficar separados tanto tempo à noite. Assim podemos brincar juntos a noite inteira. Kelvin responde: Ei, é mesmo? Kelvin: Bom, vejo você daqui a alguns minutos, amigão. E Haroldo: Estarei lá. Ao ler a história em quadrinhos e observar cada cena, agora é o momento da interpretação. Para interpretarmos o que acontece, nós precisamos fazer primeiramente a leitura visual, a leitura dos balões e em seguida observar a situação de cada cena dos personagens. A primeira questão: a história que você leu parece com o tipo de história que imaginava encontrar nesse livro? Segunda questão: quais são os nomes dos personagens da história? Terceira: qual das personagens é o Kelvin? Quarta: a expressão dos personagens na capa do livro é semelhante ou diferente da ilustrada na história em quadrinhos? 5. Marque um X nas respostas corretas. Qual das imagens representam os lugares onde a história se passa? Aí você vai observar dentro da história. Será que é o banheiro? Será que é o quarto? Será que a história está acontecendo na sala ou no jardim? Bom, sobre o que as personagens conversam? Sobre o que é o sonho, sobre o que é a amizade. Aí você vai ter que observar o texto aí na história em quadrinhos e observar qual é o assunto deles. Item C. Para que os personagens estão se preparando? Estão se preparando para quê? Agora vocês vão indicar, pintando os quadrinhos, o quadrinho em que indica o que os personagens são um do outro. Eles são primos, vizinho, pai e filho, irmãos? O que eles são dentro da história? E aí você vai explicar por que é possível saber isso. Qual é a expressão que eles usam para poder identificar o que eles realmente são entre si. E a sétima questão: qual é a explicação que Haroldo diz sobre os sonhos? Bom, agora é com vocês. Vocês vão abrir na página 16 e 17 e responder as questões sobre a história em quadrinhos. Aguardo o retorno das atividades e até a próxima aula.